Então, calma, vá oriente seu paciente que você precisa de sessões para que isso permaneça. Então, o bioestimulador são os queridinhos da vez. Todo mundo fala em bioestimulador, em todo lugar, todo mundo quer conversar sobre isso. Até mesmo os leigos, eles falam sobre isso. Revistas importantes nessa área estética, como a Vogue, ela já teve matéria específica que falava que eram os queridinhos da vez, uma nova arma para uma pele mais jovem. Então, como que a gente não vai entender de bioestimulador? Como que a gente não vai usar essa arma tão importante, tão eficiente e tão duradoura na nossa prática na harmonização? A gente precisa, sim, utilizar bioestimuladores de colágeno. E aí a gente precisa entender o que é o bioestimulador. Então, o bioestimulador é um produto também, né? Que a gente injeta no nosso paciente, dependendo do tipo de ativo que vai ser infundido no paciente, ele vai ter a mesma linha de mecanismo de ação, como o Sculptra ou hidroxapatita de cálcio, ou o Elancê, a policoprolactona, que ela vai ter um mecanismo de ação um pouco diferenciado, mas com o mesmo intuito. O que eles se encontram? A visão que eles se encontram é na visão de bioestimular o colágeno do seu organismo, que esse é o ponto principal. É isso que a gente quer, é isso que a gente quer devolver. Esqueçam, né, aquilo lá, daquele pensamento dos dentistas. Quanto mais ácido hialurônico eu utilizar no meu paciente, melhor eu vou ser. Então, a gente postava lá antigamente o quanto que a gente tirava de gordura. Ah, eu fiz uma bichectomia, tirei 5 ml de gordura. Ah, eu fiz uma bichectomia, tirei 8. Ou eu fiz uma mandíbula e fiz 20 ml. Tudo errado. Lembra o artigo que saiu ano passado? Não sei se vocês... Foi ano passado. Se vocês chegaram a ver, você pode me cobrar que eu mando. Essa questão de quantidade de ácido hialurônico no organismo do paciente em até 1 ano não pode ser aplicado mais do que 20 ml. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque isso não é troféu para ninguém. Troféu é a gente trazer bons resultados. Resultados que deixam o paciente feliz e a gente também. É claro que a gente quer sim, que se o paciente precisar de 4, 5 ml no momento, quero colocar. Mas eu quero colocar com segurança. E em um determinado momento eu vou parar com isso. Vou falar, não, chega, vamos aguardar um tempinho. Porque eu não sei ainda como é que aquele organismo vai responder com isso. Se eu colocar 40 ml no meu paciente, como é que vai ser essa resposta? Está entupindo tudo aí. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ser bem criterioso e responsável. Então, todos os bioestimuladores, o que eles vão fazer é promover o colágeno, a naturalidade, o efeito rejuvenescedor e principalmente o que ele traz de benefício para a gente é que ele é progressivo. Lembra que eu falei de manhã? O tanto que ele vai trazer para a gente de bom no decorrer do tempo, até chegar aos 24 meses, é o contrário do ácido hialurônico, que ele vai apenas degradando, até acabar por completo. Essa é a diferença. Então, ele mantém as células produtoras de colágeno em atividade. Vou depositar o meu produto ali, naquela região, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E esse produto vai fazer com que mantenha os fibroblastos ativos. Promove a elasticidade, estimula essas células a se manterem sempre trabalhando, sempre querendo trazer a elastina, as fibras, em contato mais com o meio superficial, que para dar uma volumização dérmica e uma qualidade epidérmica também, que é importante. É eficaz para a flacidez, muito eficaz para a flacidez. A gente não tem outro produto hoje no mercado que dê tanto benefício para a gente na questão da flacidez quanto o bioestimulador. Não tem jeito, não importa laser, não tem ativos. Esse ativo é bom para flacidez. Não adianta. O que é bom para flacidez é bioestimulador de colágeno. Outro, a gente não vai ter uma resposta tão rápida e uma melhoria tão grande assim como a gente espera. Então, ele melhora também a qualidade da pele. Lembra que eu falei que eu apliquei Sculptra? Eu falei, nossa, minha pele tá boa, minha pele tá boa, minha pele tá boa. Melhora também. Pele, viço, brilho, firmeza e espessura, as rugas finas
Eu gosto muito de entrar com bioestimulador nessa lateral aqui do rostinho, que sempre fica aquelas ruguinhas aqui. Gosto muito de entrar nessa região para bioestimular colágeno. O resultado é muito bom. E também aqueles sulcos e rugas que são estáticas, como por exemplo, o bigode chinês, o suco nasolabial e o suco naso-mentoniano. Também tem esse efeito. Então, é esse tipo de teste que a gente tem que fazer no paciente. O paciente chegou no nosso consultório, já analiso. Olhei pele, já sei o que ele precisa fazer. Eu preciso de uma reestruturação aqui na minha paciente? Sim. Lembra que eu falei do paciente que tem um efeito de rosto um pouco mais cadavérico? É mais ou menos esse tipo de paciente. O paciente é bem com um rostinho bem fino, bem magro. Você vê que eu consigo ver as projeções ósseas dela com facilidade, né? Mas ela tem uma flacidez acentuada. Então, eu mesma estico a pele dela, que tem que ser mais ou menos nessa região mesmo, perto da comissura. Não esqueçam, gente, vocês vão tirar foto do paciente assim, façam a unha. Não esqueçam de estar com a unha ok. Porque se não estiver com a unha ok, não, usem luva. Senão não rola. Mentira, nem foi intencional, mas deu certo, então tudo bem. Eu sempre faço esse teste nos meus pacientes, sempre. Deixa eu mostrar mais. Ó, paciente chegou, ó, tome esticadinha no rosto, tome esticadinha no rosto. Isso aí serve para eu mostrar para ele o tanto que ele tem de flacidez, que às vezes ele não sabe, o tanto que ele perdeu de elasticidade, e serve também para o meu controle pós-bioestimulador. Porque lembra que eu falei para vocês que a gente não enxerga. Às vezes ele não enxerga, às vezes tem aquele paciente tão cético, que ele fala, nem gostei, não senti nada. Aí você faz o mesmo teste, você fala, como você não sentiu? Olha aqui. Então, esse teste é importantíssimo você fazer com todos. Pele esticou, bioestimulador de colágeno, todo tipo de paciente. Independente do bioestimulador que você vai utilizar, você precisa começar. A média de idade desses pacientes, eles são acima de 38 anos. Todos eles que estão aí, acima de 38 anos. Então, acima de 38 anos, a gente precisa sim utilizar bioestimuladores de colágeno para poder reposicionar o tecido. Olha a diferença da minha filhinha. Então, você vê a diferença. Se você toca na pele de uma criança, é durinha. Por mais que eu queira esticar o rostinho dela, eu não consigo tanto quanto a paciente aí do fundo. A paciente, eu levo, o rosto vai mais. E quando eu solto, ele vem devagarzinho para soltar. Ela não. A minha filhinha eu consigo puxar com gosto, que eu preciso puxar com gosto, sem dó, mas eu sinto uma textura firme no rosto. Então esse teste é muito tranquilo da gente fazer e o paciente gosta muito. A aplicação vai ser sempre nessa região aqui, ó, para bioestimular colágeno. Não é nessa região aqui que nós temos as células, a derme? Então, a gente tem a derme mais profunda, certo? Essa região que encontra assim, os mastócitos, os linfócitos, os fibroblastos, que é ele que vai formar a síntese de colágeno. Então, eu preciso estar pertinho dele. Então, eu deposito sempre na camadinha de gordura, no subcutâneo. E quais são os tipos que a gente tem no mercado hoje? A gente tem alguns tipos de colágeno, porém são poucos, de bioestimulador de colágeno. O Radies e o Renova Diamond são os bioestimuladores de colágeno que a gente utiliza para a hidroxiapatita de cálcio. Então, é esse o produto que vem neles. O Sculptra é o ácido polielilático e o Elanceo policaprolactona. Então, são esses três tipos de bioestimuladores de colágeno que nós temos, né? De substâncias. Nós podemos utilizar qualquer um dos dois, o Radies e o Renova Diamond, tem uma resposta muito legal, muito importante. O Radies, ele tem estudos próprios, né? Que aí a gente tem que questionar qualquer artigo que tenha conflito próprio.
Se foi um estudo que foi encomendado por uma empresa específica para mostrar que o produto dele é o melhor do mercado, a gente tem que desconfiar e pegar outros que nos tragam uma resposta realmente. O Radiese, ele promete 0 granuloma, 0 nódulos no paciente. Diz que a resposta dele é dessa forma. O Renova Diamond, ele não mostrou pra gente ainda estudos nisso, mas a utilização de quase 2 anos, chegou 2019, a gente já tem bastante segurança de que é um produto muito bom. A gente tem também o Sculptra e o Elancê. O Sculptra, eu mandei aí esse artigozinho para vocês, que falava que ele é utilizado nos Estados Unidos até mesmo para tratar alguns tipos de doenças de fígado, né, de câncer de fígado. Porém, tem esse outro artigo que a Ana Paula citou pra gente, acho que é a Ana Paula, né, que eu tô procurando e assim que eu achar eu posso enviar para vocês também, para vocês darem uma lidinha. Eu entrei em contato na hora do almoço também com o pessoal da Galderma, falei sobre esse artigo, eles falaram que não conhecem, e que é para enviar para eles, para que eles conheçam também, para poder terem ciência do que foi publicado. Mas eu acho muito difícil, assim, uma empresa tão grande, né, já não ter respondido a algo assim. Então, o que a gente tem que questionar? Conflito de interesse. Então, é a mesma coisa do zinco, né, fitase, para a toxina botulínica. Quem lançou isso no mercado foi um laboratório específico que tinha para vender. Então, todos os estudos que tem com respeito a isso, a gente tem um grupo de estudo de artigos científicos, nos mostram que o artigo ele é totalmente conduzido de forma parcial. Depois eu posso enviar também tudo isso para vocês tirarem as suas conclusões. Então, por enquanto, de acordo com esses artigos, a gente não acredita muito na eficiência, porque não foi estudado a eficiência da prolongação da toxina. Não teve esse estudo com isso. Então, por isso que a gente ainda está um pouco cético quanto à utilização. Então, vamos ter muita cautela quanto a isso, porque são todas essas empresas que eu estou mostrando para vocês, principalmente a MERS, a Galderma e a do Elancê também. São empresas renomadas, antigas, e que nós temos a plena e absoluta certeza que eles estão sempre estudando, sempre modificando algo para trazer algo bem seguro para todos nós. A Inova Pharma, que ele traz o Renova Diamond, mas é uma boa empresa também de se trabalhar. Então, a hidroxiapatita de cálcio, a gente conhece muito, né, como dentista, a gente sempre estuda isso no decorrer da nossa vida na odontologia, na nossa faculdade. É um composto absorvível pelo nosso organismo e tem como principal componente o fosfato e o cálcio. É o principal componente do esmalte dentário. Então, a gente sempre tem em contato a hidroxiapatita de cálcio no nosso organismo. Possui cerca de 30 a 70% da massa de dentes e ossos. Então, já que tem no nosso organismo, a gente pode ter a plena certeza que é algo seguro também. Pela MERS, que foi aquela empresa primeira que eu mostrei para vocês, do Radiese, ele é utilizado há mais de 20 anos. Aquilo que eu falei também de manhã, as partículas, elas diminuíram com o decorrer do tempo para se tornar mais seguro, evitar migração. Então, eles diminuíram para 25 a 45 micras. Cada partículazinha dessas que tem embaixo aí, branquinha, na figura, são as micras, que ele vem envolto a um gel. Esse gel carreador, ele vai fazer com que seja um veículo que vai transformar nas micropartículas que vão ficar depositadas no tecido do paciente. Essa parte de desenvolver algo um pouco mais seguro e menor por conta das regiões que a gente utiliza, que são as regiões que não são permitidas pelo fabricante. Então, nós temos no nosso rosto algumas regiões que são hiperdinâmicas. Regiões hiperdinâmicas são aquelas que a gente o tempo inteiro mexe, como aqui no orbicular dos lábios, a gente fecha muito os olhos nessa região de olheiras, mexe muito a testa, região de testa. Então, são regiões que eles ainda
nesses treinamentos, eu fiz agora um novo treinamento com eles em novembro, algo recente, eles não preconizam a utilização nessas regiões. São regiões que ainda não são permitidas por eles. Se tem dentista ou outro profissional que utiliza, é isso que eu estou falando, utiliza sem a autorização mesmo da empresa, e isso é um pouco perigoso por conta do quê? Hipermovimentação. O que vai acontecer? As partículas elas vão migrar para outra região. Se nós aplicarmos aqui dentro da olheira, nesse fechamento hiperdinâmico, vai migrar para que região? Vai parar onde? Eu sei tratar algo que tenha uma intercorrência de glóbulo ocular? Então tem que tomar muito cuidado. Essa região de teste também, ele vai para onde? A musculatura, que tipo de movimento ele vai fazer? Para ele parar em que região? Então tem que tomar cuidado. A diluição é diferenciada, né, nessas regiões. Logo, logo eles liberam um protocolo bem seguro para a gente, como o Elancê está desenvolvendo um protocolo para uso em nariz. Então é só a gente ter um pouquinho de paciência que logo, logo a gente conquista todas as coisas. Mas o fabricante, ele não recomenda. Melhor ainda, ele contraindica essas regiões que eu falei, tá? O hidroxiapatita de cálcio, ele é radiopaco, por isso ele tem uma melhor visualização em ressonância magnética e tomografias. Isso confunde um pouco ainda o radiologista quando ele vai analisar. Eu sempre falo, o que será isso? O que será isso? Tem muita gente utilizando já dessa técnica, como eu falei, é uma técnica muito famosa, todo mundo querendo fazer bioestimulador, tá todo mundo já propagando isso. Então, eles estão meio que tendo que estudar esses novos produtos que ficam nos nossos pacientes. A degradação é por meio de metabolismo celular natural, que é a fagocitose, e as partículas elas atuam como um suporte e com os fibroblastos permitem que o colágeno natural se forme. Nós vamos ver um videozinho que vai mostrar essa interação dele, que vai ser muito legal para formar o colágeno novo, tá? Então, vamos lá. Pegamos a nossa seringuinha de hidroxiapatita, qualquer uma marca que for, vamos introduzir no nosso paciente, injetar o gel que tem nele. Então, a partir do momento que nós injetamos, depositamos lá na derme profunda, então tem que ser nessa camadinha lá que tem as células, chegando ali na hipoderme, numa camada ali subcutânea, nós vamos depositar, aí nós deixamos ele lá. Vai haver uma interação, a integração do tecido. Esse gel, que é o carboximetilcelulose, ele vai ser degradado. Isso demora para ser degradado, não é de um dia para o outro. Tem que ter paciência, tem que ter calma. Se o paciente, ele achar que o rosto dele volumizou muito por conta desse primeiro processo, você fala para ele, calma. Até 3 meses já vai estar tudo restabelecido, vai voltar ao normal, vai ficar só o que interessa pra gente. Então tem que pedir calma e avisar para ele o que pode acontecer. Por isso que eu falo, o meu rosto é muito largo. Eu tenho essa distância bisigomática larga, eu tenho malar, eu nunca fiz malar, e eu tenho mandíbula. Só que eu fiz bichectomia, que aí evidenciou mais essas minhas linhas. Se eu fizer um Sculptra no meu rosto inteiro ou um Elancê que volumiza demais o Elancê, você não pode fazer sobrecorreção. O Elancê você tem que deixar aquém, porque o Elancê ele vai volumizar. Se eu fizer um tipo de material desse, meu rosto vai ficar muito grande. Mas, poxa, eu fiz bichectomia para poder diminuir a largura do meu rosto, que sempre foi muito largo, um rosto bem redondo. E aí eu vou querer volumizar, então eu não vou por essa linha. Então, o bioestimulador ele é bem preciso. Posso tirar? Posso, mas eu não gosto de me enxergar com o rosto largo, com o rosto gordo. Então, eu não vou por essa linha. Então, eu vou para um hidroxiapatita de cálcio, porque para mim é um meio mais livre, qualquer tipo de face cabe, porém ele não tem, não é tão efetivo a formação, a explosão de colágeno dele como o Sculptra e o Elancê. Certo? Então, depois de 1 a 3 meses, esse gel de carboximetilcelulose, ele é absorvido, metabolizado pelo organismo e resta apenas as microesferas lá dentro, que é o que vai acontecer aqui nesses canais. As microesferas são elas que vão provocar o fibroblasto a formar uma nova rede de colágeno. Então, a partir do momento que ele está lá, foi lá, ficou lá, se integrou ao tecido,
leva em torno de 3 semanas para qualquer tipo de material se integrar. Enquanto isso, ele está lá só depositado no nosso, na nossa camada que a gente deixou. Por isso que a gente às vezes até fala, faça massagem até essa integração para alguns tipos de bioestimuladores, precisa seguir. Aí depois disso, vai sofrer a degradação daquele veículo, que é o gel carreador. Esse gel vai fazer com que fique apenas as microesferas do produto, qualquer produto que seja, nesse caso, o hidroxiapatita de cálcio. Ele que vai estimular o colágeno novo através do estímulo do fibroblasto. E isso que é muito legal. Então, após esse processo, as partículas são degradadas, os microcristais eles ficam no local, são fagocitados por macrófagos, é como se eles fossem lá se alimentar daquele produto que estão lá, dos microcristais, e conferem maior sustentação e preenchimento dérmico. Por isso que a gente sente a volumização no rosto pós qualquer tipo de procedimento de bioestimulador de colágeno. Certo? Até aí, hidroxiapatita. Vocês estão quietinhos? Vocês dormiram? Estavam respondendo o Valdemar. Tinham 4 coisas, achando que eram 4 perguntas. Não, Valdemar. O Sculptra nós vamos falar agora. Olha ele aí. O Sculptra é o ácido polielilático. É o PLLA. É diferente. Então, vamos lá. O hidroxiapatita de cálcio, ele é o Radiese e o Diamond. Radiese da MES e o Diamond da Inova Pharma. Ele vem numa seringuinha. Essa seringuinha a gente pode usar de 2 formas, para volumizar ou para bioestimular. Então, se eu quiser volumizar, como a Ana perguntou de manhã, eu colocar apenas ele aqui na mandíbula, eu posso usar ele da forma que vem. Então, eu pego o meu produto na concentração que vem e aplico como se fosse um ácido hialurônico nessas regiões supraperosteais, nas regiões de mento, na região de malar. Lembra que eu falei que eu gosto de criar uma sustentaçãozinha aqui para fios, na região de mandíbula. Mas se eu quiser bioestimular a minha pele, ter um benefício de volumização dérmica, melhoria de qualidade de colágeno, aí eu vou utilizar ele diluído. E a hiperdiluição preconizada pelo fabricante, é importantíssimo vocês ouvirem isso. O fabricante recomenda bioestimular o rosto do paciente, 1 hidroxiapatita para 1 de soro. 1 para 1, soro para injetáveis. Se eu for utilizar em pescoço, eu posso utilizar a hiperdiluição de até 4. 1 para 4. Então, eu vou formar aí, se vem 1,25 na seringa, eu vou formar aí mais ou menos 5,5 de produto no geral total. Essa é a linha do fabricante. Tem profissionais que diluem com 6, diluem também o hidroxiapatita com 8, mas não é recomendado. Por quê? Imagina só, a gente vai jogar no rosto do nosso paciente um produto cheio de líquido. Eu preciso que aquele produto ele fique naquela região que a gente acabou de conversar. Uma região que contém as células, onde a é profunda, eu deposito geralmente no subcutâneo para que ele venha até aquela região e consiga fazer toda aquela fagocitose e consiga realizar a síntese de colágeno. Se eu for utilizar muito líquido, daqui que aquele líquido sai? Será que na movimentação a gente não tem um rosto parado, a gente tem tecidos moles. Então, esses tecidos moles são preocupantes. A gente tem líquidos no nosso organismo que podem fazer com que ele mudem de posição. Esse é o perigo de fugir um pouco da técnica para fazer render o produto de alguma forma, porque não tem outra explicação. Se eu quero utilizar o produto para quê? Para que dê certo. Eu vou bioestimular para quê? Para que ele melhore a flacidez, que ele melhore a pele. Eu vou usar metade da seringa? Não vou ter resultado. Ah, eu vou hiperdiluir para usar em 2 pacientes? Não vou ter resultado. Então, qual é a sua intenção com isso? Quem vai pagar o produto não é você, é o paciente.
coloque o valor que você acha que seja justo, para você utilizar da maneira justa com ele também. Então, para que se você tem um resultado, para que as pessoas, os pacientes, eles visualizem resultado no seu procedimento, utilize da maneira correta. Então, o hidroxapatita de cálcio, ele é seringa, como a do ácido hialurônico, que nós vamos diluir apenas se nós quisermos fazer a bioestimulação. Já o Sculptra é totalmente diferente. O Sculptra, ele vem em pó. Ele não é como aquela seringa de ácido hialurônico. Ele é um pozinho. Então, a gente chama aqui, ó, pó liofilizado. É um polímero, molécula de ácido lático, altamente hidrolisado, facilmente degradado em água por ter monômeros de baixo peso molecular. Então, ele é assim, ó. Tá vendo aqui embaixo? Ele vem como se fosse num potinho de toxina. No meio tem aquela borracha também igual, onde a gente vai fazer a hidratação do nosso pó, né? É o correto termo da gente usar, não é nem diluição do Sculptra, é a hidratação do Sculptra a gente faz previamente, com 24 horas a 48, mas utiliza no máximo com 72. Então a gente faz com 48 horas de diluição, a gente pode utilizar em até 2 dias, mas o máximo mesmo preconizado é até 72 horas. A gente tem o Sculptra, que é da Galderma, e o Eleva, que vai vir agora na Renova. O que é legal do Eleva? É que o Eleva, ele, em vez de você fazer a diluição prévia, que isso é muito complicado, a não ser que você tenha um lance de cobrar antes do seu paciente, porque se você diluiu, acabou. Um frasco de Sculptra, ele custa o valor de R$ 1.350. Custo para a gente. Então, eu cobro geralmente, como eu agrego técnicas, eu não ganho rios de dinheiro no Sculptra, eu vou cobrar 1.900. Às vezes, eu gosto de trabalhar com números quebrados, 1.950, mas eu não vou chegar nos R$ 2.500 nunca, que é uma sessão que geralmente os dermatologistas eles cobram para o Sculptra. Eu vou geralmente cobrar esse valor de 1.900, 1.950, porque eu vou agregar técnicas que eu vou fazer sempre mais alguma coisinha no meu paciente e eu consigo ganhar um dinheiro melhor em outra coisa. Mas o Eleva, ele veio para isso, porque o Eleva vai poder ser diluído no dia. E isso que é legal. No mesmo momento que a gente utiliza a diluição do hidroxapatita de cálcio, é no mesmo momento, 10 minutos antes. E o Eleva, ele vai vir para isso. Ele vai vir para melhorar esse probleminha que a gente tem no Sculptra, né? Que será a mesma coisa, o ácido polialilático, só que de outra empresa. As indicações são iguais, ele estimula a produção de colágeno, suaviza os sinais de envelhecimento, vai repor volume. Lembrem-se, eu comecei por um bioestimulador de estímulo de volume dérmico menor. A resposta do hidroxapatita de cálcio, ela não é muito grande. Eu posso tratar um paciente jovem, que já tenha cuidados, como a gente. Posso utilizar Renova sem problema nenhum, o hidroxapatita de cálcio. Porém, quando o paciente já tem uma idade um pouco mais avançada e nunca iniciou nessa fase, aí a gente precisa ir para uma outra linha, que seria o Sculptra ou o Elancê. Certo? Então, ele é biocompatível e biodegradável. Então, a gente pode ter uma segurança nisso. Tem muita gente que tem muita insegurança, que fala assim, você vai injetar no meu organismo? Será que vai dar tudo certo? O que será que vai acontecer? Inclusive, esses artigos, eu tenho muito artigo de Sculptra, muito mesmo. Se vocês quiserem, vocês me peçam, porque eu gosto muito de ler sobre o Sculptra. Inclusive esse, agora que eu li rapidinho na hora do almoço, ele fala do benefício que tem por ser biocompatível e biodegradável. Porém, a gente precisa ler também os contras, né? Para fazer a nossa análise, que é esse que eu não estou achando, que a Ana falou na parte da manhã, mas eu estou em busca. E ele é usado também para correções do contorno facial. Como ele vai ter uma resposta dérmica, vai volumizar, então os contornos vão ser restabelecidos. O fabricante ele fala que também pode ser utilizado em uma parte mais profunda, justaperosteal, como se fosse um remodelamento ósseo. Aí eu já não acredito muito nesse poder do Sculptra. Eu acho que remodelamento ósseo
ele não consegue fazer, não consegue atingir. Mas uma volumização dérmica, uma explosão de colágeno é muito grande e é muito benéfico. Formação de tecido de granulação em volta. Então, essa resposta inflamatória subclínica sempre acontece. O paciente, no outro dia, ele está inchado, sempre inchado. Aí você fala, olha, já vai melhorar, vamos dar 2 dias, sempre fazendo esse controle. As partículas, elas são porosas. Pensem como se fosse uma areinha que vocês tocam. É o mesmo sentido, o hidroxapatita e o ácido polialilático, como se fosse uma areinha. E a média de duração é 24 meses até a absorção total das partículas. Eu nunca gosto de prometer esse máximo. Por quê? Porque a gente sabe que o processo de envelhecimento é contínuo, ele não para, e depende do tipo de atividade da pessoa, do estímulo do paciente, com fatores extrínsecos, vão fazer com que ele tenha um processo exagerado de envelhecimento. Então, como vai interferir muito, eu falo que de 15 a 20 meses que nós precisamos fazer uma nova aplicação de Sculptra. Depois dessa primeira sessão, aí a gente faz apenas anualmente. Então, para mim, no meu ponto de vista, ele é um dos mais potentes, com o melhor efeito em estimular a formação e renovação do colágeno, porque a resposta dele é rápida, melhor até que a do hidroxapatita de cálcio. Ele vai promover, em certos casos, uma volumização, principalmente nesse caso que eu te falei do meu rosto. A gente consegue visualizar que o rosto incha. Eu tenho uma paciente que eu fiz em São Paulo, a gente estava dando curso Revitali lá no Itaim. E essa paciente, no outro dia, mandou uma foto e ela estava muito inchada. Então, eu acho que ele promove uma resposta inflamatória muito alta e uma certa volumização. Mas é um tratamento surpreendentemente eficaz contra rugas e flacidez da pele. Vale muito a pena. E vocês precisam gravar isso na mente de vocês para nunca mais esquecer na vida. Eu tava vendo aquelas aulinhas de lives, sabe? Que tem muito, né? Desde quando começou a pandemia. E era uma professora falando. Coloque água para injeção. Diferentemente da hidroxapatita de cálcio, a gente vai hidratar ou diluir o Sculptra com água para injeção. Geralmente já vem, né? A aguinha em estéreo. Mas é bem baratinho, custa 37 centavos, 20 ml, é bem barato. E aí, a gente vai colocar isso porque tem que fazer prévio, né? Aí no dia do procedimento, nós colocamos dentro do frasco mais 0,2. Então, aquele dia a gente vai colocar 8, que é um consenso americano que a empresa utiliza de diluição. 0,8 de água para injeção. No dia do procedimento, eu vou colocar mais 0,2 de lidocaína. Nesse dia, ela fala assim, nesse momento, agite vigorosamente o frasco. Não. Tá lá gravado até hoje, nos destaques. Isso é um desserviço. Não agitem. A molécula deles é como se fosse a da toxina botulínica. É muito sensível. Então, não é para agitar vigorosamente o Sculptra. Ele não pode ter muitas bolhas. Tem que tomar muito cuidado com o que ouvem. Leiam. Né? Doutora, onde é que tem esse artigo que fala? Eu te mando o artigo que fala sobre a diluição do Sculptra, que é questionado sempre, e eu gosto muito de ter ele nas minhas aulas de bioestimuladores, por conta de que na bula do produto, lembra que eu falei que eu amo ler bula? Na bula do produto, ele fala que é para diluir até 8. E por que quem dilui com 10? Ué, aí eu fui em busca, né? Eu falei, é possível, não me contenta, tem problema, não me contenta, adoro estudar. E aí eu falo, não me contenta. Aí eu fui atrás, com o pessoal da Galder, fui atrás de um monte de artigo. E aí eles me mostraram um artigo, esqueci o nome, é uma mulher, inclusive, brasileira, que é o consenso que eles usam. Qual é a explicação lógica deles? Para mudar a bula de um produto é algo que é muito burocrático. Você não pode ter 1 ou 2 artigos. Você precisa ter um conjunto de artigos que comprovem aquilo para poder ser mudado isso pela Anvisa com respeito à entrada dele aqui no Brasil. Então, eles preferiram ensinar
o consenso, preconizaram o consenso por aí, porém não mudaram a bula do produto. Então, a utilização do Sculptra é com 10 ml. E olha só que maquininha bacana que tem nos Estados Unidos. É esse movimento, ó. O líquidozinho tá lá dentro. É esse movimento. Olha como o líquido, ele tem poucas espumas, porque o Sculptra forma muita espuma. Então, eu posso colocar no amalgamador? Não. Esqueça. Teve um aluno que me perguntou isso. Ai, que legal, então eu boto lá, e aí? Não, pelo amor de Deus. Ali é agitar vigorosamente o produto. Então, isso não pode acontecer, certo? É bem como se fosse a toxina mesmo. A gente tem que tratar com muito carinho, porque é mais sensível. Eu queria ter essa maquininha. Aliás, não, eu queria ter tanto de paciente desse para eu aplicar num único dia de Sculptra. 2, 4, 6, 8. Meu Deus, eu ia estar muito rica. Eu queria, mas geralmente é 1, 2 a cada 15 dias. Sculptra, a gente não tem uma quantidade por semana muito grande, não. Já o hidroxapatita de cálcio, a gente tem até mais por conta de tratamento de pele. Eu associo muito ele com o tratamento de pele. Olha que legal, gente. Prestem atenção nesse vídeo que fala sobre o mecanismo de ação, que é basicamente para todos eles. Sculptra deve ser aplicado no plano intradérmico profundo para corrigir a área tratada. Em alguns dias, a fração líquida do produto é absorvida e o edema inicial desaparece. A seguir, as micropartículas de ácido polilático, principal componente de Sculptra, estimulam os fibroblastos dérmicos. À medida que o ácido polilático é absorvido, ocorre o estímulo à produção de colágeno. O colágeno neoformado restaura gradualmente a firmeza e o volume da área tratada, levando à suavização dos sinais do envelhecimento, melhora da flacidez e do contorno facial. A técnica correta de aplicação proporciona resultados naturais que podem durar até 2 anos. Sculptra age na restauração da firmeza, volume e contornos faciais, decorrentes da perda de gordura e no remodelamento ósseo, além de reduzir a flacidez cutânea na área tratada. Viram que legal? Dá para ser bem didático esse vídeo, porque mostra quando ele injeta lá o remodelamento que ele vai fazer nas camadas até vir a camada mais superficial da pele, que é o que a gente espera, né? Um tratamento de estímulo de colágeno para fornecer uma nova tonicidade à pele, para melhorar a flacidez, né? Então eu amo esse vídeo justamente porque mostra bem didaticamente o que nós esperamos de um bioestimulador. E ali a gente pode agir, um mecanismo de ação que praticamente todos eles têm. E o Elancê é muito bom. Para mim, é o que vai formar o colágeno de uma forma maior. A proliferação é maior, é mais rápida. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, tem que ter muito medo dele por conta da volumização que ele fornece. Geralmente, quando a gente vai tratar um ácido hialurônico, eu coloco um pouquinho mais, porque eu sei que aquilo vai diminuir um pouquinho. Já o Elancê, não. O Elancê eu preciso trabalhar já com uma intenção de que ele vai volumizar mais. Então, eu vou de uma forma menor com ele. Eu falo assim, não, eu não posso trabalhar com o Elancê com sobrecorreção. Eu preciso deixar ele sempre menos, porque eu sei que ele vai volumizar um pouquinho mais. Ele é o único de todos que ele vem já com seringa pronta e estéreo. Então, ele vem em pacotinhos individualizados. Esse pacotinho a gente rasa, dentro tem uma seringa estéreo, que ela é aplicada diretamente no nosso paciente. Mais uma vez eu volto a falar, não pode diluir o Elancê. Olha só, já vi também pessoas falando que diluem Elancê. Isso não pode. Isso é um crime. Ele não é feito para ser diluído. Não pode. O hidroxapatita de cálcio é outra coisa. Você pode diluir. Foi feito para isso. Ele não vem em seringa estéreo. É a mesma seringa que nós utilizamos com o
ácido hialurônico. Já o Elancê, não, é diferente. Então, precisa tomar muito cuidado. Se ouvirem alguém falando, você fala, não. O fabricante, ele recomenda a utilização dele como vem em caixa, certo? Ele é seguro, ele é natural, ele é regenerador, duradouro, muito duradouro. Se você vai prometer para o seu paciente, ele é muito legal porque ele vem em tempos, né, de 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos, que é isso que é muito bacana. E você vai prometer para o seu paciente ali 24 meses, você pode tranquilamente prometer 20 a 22 meses, que é o que ocorre. Você não vai ter com 1 ano e meio acabar, sair. O Elancê, ele tem uma reestruturação de colágeno um pouco mais permanente e um colágeno estruturado, um colágeno importante para a pele. Então, ela é a mais nova categoria de preenchedor, ele adora falar que é preenchedor, com grande estimulação na produção de colágeno. É composto por um gel à base de água, carboximetilcelulose, com 30% de microesferas de policaprolactona, que é o polímero que é o estimulador de colágeno. A durabilidade ela é associada ao tamanho do polímero, como eu falei agora, por conta disso daí, ó, da apresentação deles. E ele é apresentado o S, o M, o Elancê L e o outro Elancê, eu esqueci, vocês lembram? L e não lembro de 4 anos. Se alguém lembrar, vocês me falam. Ah, não dá para dar zoom. Daqui a pouco eu lembro também e posso falar. Então, basicamente 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu nunca uso o S. Eu sempre vou logo para o M, porque o custo-benefício é muito legal. Então, vamos dizer assim. O S, ele custa em torno de R$950. E o M, ele vai para R$1.200. Então, é muito melhor para mim oferecer o de 1.200 e ter um resultado prolongado de bioestimulador de 2 anos do que utilizar o de R$950, 980 às vezes ele tá, e ter uma durabilidade de apenas 1 ano. Então, eu prefiro utilizar apenas... aqui que é E. E? E. O de 4 anos. Então, S, M, L... Ele parou. Agora parou até nos 3 anos só. O de 4 anos e mais. Tinha até agora. Não, o doutor João foi... A não ser que tenha estoque, né? A não ser que tenha estoque. Mas agora, 15 dias... O de 3 anos, ele estava quase atingindo 3 anos e meio, 4. Aí o de 4 parou. Porque se eles têm estoque ainda aqui no Brasil, aí eles estão vendendo ainda. Porque 15 dias atrás, a representante conversou comigo oferecendo. Porque o doutor João deu isso no curso ontem e era uma novidade, que eles pararam de fabricar. Deve ser essa questão, então, que eles têm um estoque ainda e estão querendo vender mesmo. Por isso que... Vou ver umas perguntinhas de vocês aqui. Por isso que eles já estão falando isso, né? Mas ainda tem para ver. Mas é tão caro, eu acho tão caro, que não vale a pena, eu acho. Paramos aonde aqui? Eleva não tem ainda no mercado, Paty. Eles estão esperando a Anvisa autorizar. Eles me informaram agora no CIOSP, no início do ano, sobre o Eleva. Eles lançaram lá essa possibilidade do Eleva. E também de um fio, né, o fio Mint, que eles já estão utilizando, que é o da Renova. Não tem no mercado ainda. Não sei se é tão bom quanto que a gente vai começar a utilizar agora, mas é a mesma substância, o ácido polialático. É a mesma do Sculptra, tá? A vantagem da diluição é porque você faz no mesmo momento. E o outro você tem que fazer 48 horas antes. Então, se o paciente não for, se o paciente faltar, se você não pegar o dinheiro do paciente para poder pagar pelo menos o seu custo, ou tentar colocar em alguém da sua família, ou em você mesmo, não sei, você perde o produto. Diluir, você perde o produto, não tem mais jeito. E já diluindo na hora, se o paciente não vier, você não vai diluir. Então, é uma grande vantagem. A gente não gosta muito dessa questão do Sculptra ter que diluir com antecedência, porque é muito inseguro. Por isso que eu sempre cobro antes do meu paciente. Certo? Não faço
Nunca somente uma sessão de Sculptra, não, Fran. Vamos falar, a gente, né? Média até antes dos 40 anos. O que era preconizado anteriormente pela empresa, pela Galderma? Eles tinham um protocolo de 3 sessões a cada década. Então, vamos dizer assim, o paciente não tem que começar a aplicar a partir dos 35 anos, a 40, então eles iam até 3 frascos para esse paciente. Paciente mais velho ia até 4, vou mostrar uma foto para vocês de um doutor lá dos Estados Unidos, que ele utilizou muitos Sculptras em um ano. Então, o que acontece? Eu sempre utilizo, se o paciente for jovem, 1 a 2 sessões, se eu quiser, tipo o meu rosto. Eu tenho uma estrutura, estou sempre tratando, eu vou utilizar 1 a 2 sessões. Se o paciente for a partir dos 50 anos, já tem aquele rostinho precisando de um cuidado um pouco maior, eu sempre faço o protocolo de 3 sessões, sempre. Ou se o paciente for muito velho, como aquela minha paciente lá que eu falei, que é um formato mais cadavérico, ela tem uma degradação muito grande da matriz celular, ela tem um envelhecimento acentuado, aí eu vou com 3 sessões, reavalio para ver se eu faço até a 4ª. Então, eu nunca faço apenas uma sessão de Sculptra. Nenhum bioestimulador, na verdade. Depende muito do que eu quero fazer. Região de aplicação de todos os bioestimuladores, todos, Valdemar, são todas aquelas que a gente conversou, menos orbicular dos olhos, orbicular dos lábios bem pertinho. Você pode vir longe aqui, fora do orbicular, aqui nas rítides? Pode. Você não pode vir também em nariz e ainda está proibido o terço superior da face. Porém, o Elancet, ele tem protocolo de terço superior da face, certo? Mas o hidroxapatita ele não está já liberado para utilizar na face pelo fabricante, não. Então, a gente não utiliza na glabela. O que eu faço em glabela? Fios de PDO para estímulo de colágeno, hidratação com skin booster. Eu faço também microagulhamento para regeneração tecidual daquela região, NCTF, diversas coisas, mas eu não utilizo ainda. Não, Fran. A hidroxiapatita, eu fiz agora o treinamento com eles em novembro. Você tem que fazer mensalmente. Eu vou fazer a primeira aplicação do meu paciente de hidroxiapatita de cálcio nos primeiros 30 dias. Isso é o protocolo, se você for manter o protocolo. Depois de 30, 35 dias, eu posso colocar mais uma sessão e a outra. Parou o meu tratamento. Aí eu vou deixar formar a neocolagênese, o meu colágeno, para ter a resposta. E essa resposta vai durar até 2 anos. Eu posso começar a reaplicar ele somente daqui a 1 ano e meio, mais ou menos. Mas se eu tiver um protocolo de aplicação no meu paciente, que ele precise de 3 sessões de hidroxiapatita de cálcio, eu posso fazer a aplicação mensal, assim como o Sculptra. Uma sessão a cada 30 dias, uma sessão a cada 40 dias. Isso vai me dizer mesmo que você vai esperar ali a resposta que você quer do paciente. Eu nunca faço antes disso. Eu sempre faço em torno desse tempo. O que mais aqui? O Valdemar perguntou do Sculptra, na glabela. 4 anos não tem mais. O Elancet é muito bom. Se o de 3 já estava chegando a 4, imagina o de 2, hein? Antes ou depois de colocar fios, você fala na glabela, Ana? O que eu posso fazer? Não sei, porque eu falei de fios com bioestimulador de diversas formas. Me fala direitinho o que você está querendo saber. Geralmente, quantas sessões, isso vai depender muito, Paty, muito. Em mim, uma sessão a cada 1 ano. Em um paciente que nunca faz tratamento nenhum, eu posso fazer, que é jovem, que precisa de uma estimulação, como aquele meu paciente que eu falei, é jovem, que bate lá. Eu posso fazer 2 sessões a cada 1 ano e meio. Então, isso é muito pessoal, é muito específico. Quando vocês aprenderem a técnica direitinho no curso de bioestimuladores, vocês vão ver que é bem específico essa região, essa visão, né? E, no máximo, 3 sessões
nesse caso um pouco mais avançado de envelhecimento, em paciente com uma pele um pouco mais madura. Os americanos, eles utilizam até o Sculptra de várias vezes, em mais sessões, do que até o recomendado pelo fabricante. Então, se eu for colocar fio para lifting, que eu falei fio na glabela também, aí eu vou utilizar primeiro o bioestimulador, depois de ter um pouco de reestruturação de pele, melhora de tônus muscular, de flacidez, essas coisas, aí que eu vou colocar o meu fio. Geralmente no meio tempo. Se eu preconizei 3 sessões, primeiro eu faço uma, na segunda eu já avalio se eu já posso entrar com fio, ou se eu faço no meio antes da terceira. Só que eu também faço aquele pontinho, lembra? Se o meu fio vai ter ancoragem mais alta, nessas regiões, eu faço um pontinho aqui na região do zigomático, para poder deixar uma fibra colágena um pouco mais estruturada aqui e manter o meu lifting. Associando técnica, associando resultados. Que foi assim que eu achei que eu tive um resultado um pouco melhor. Então, vai de uma sessão até 3 sessões, geralmente, de qualquer tipo de bioestimulador, menos o Elancê. Elancê é sessão única, você que vai escolher aí. Se você vai utilizar de 2 anos, de 3 anos, ele não tem uma reaplicação, a não ser que você utilize mais seringas de uma vez só. A toxina botulínica, a gente pode utilizar até no mesmo dia de fazer o bioestimulador, porque se você for fazer na região de terço superior, você não vai entrar ali com o bioestimulador, então não tem problema nenhum você utilizar isso. Como você vai fazer massagem, bioestimulador a gente faz sempre massagem. Até o hidroxapatita de cálcio, no treinamento de agora de novembro, a gente também precisa massagear, em 2 minutos. Eles falaram pra gente. Sempre em efeito lifting, né? Esse formato de puxar o rostinho do paciente para cima. Então, eu não faço terço inferior de toxina, porque eu vou movimentar, já tem muito líquido na região, e aí, a não ser que eu faça depois da massagem, aí não tem problema. Mas eu prefiro não. Prefiro fazer... Naqueles 15 dias que a gente vai rever o paciente, você faz o seu bioestimulador. Não pode misturar os dois. Ali, aquele outro procedimento de mistura de toxina são com os ativos do microagulhamento. Aí é outra coisa. Com bioestimulador não pode. Certo? O microagulhamento você pode fazer na mesma sessão da aplicação da toxina. Mesmo dia. Então, vamos lá. Microagulhou. Limpou o rostinho do paciente. Colocou os ativos. Por último, eu faço a toxina. Você não vai mais manipular o paciente. Por último, eu vou colocar a toxina. Ele vai ficar lá quietinho e vai embora para casa. Acabou. Não tem problema nenhum. Geralmente, se eu for usar a toxina, lembra que eu falei para intradérmica, para aquelas linhas fininhas? Aí eu vou gastar a vez do paciente, porque lembra que a gente só pode reaplicar a toxina em até 12 semanas para não surtir aquele efeito vacina? Então, eu preciso ver. Você quer aplicar a toxina também para estética? Aí, se ele falar, eu quero, então pronto. Aí eu faço já nos 2 modos. Mas eu não posso gastar a vez do paciente, senão só daqui a 4 meses, né? 3, 4 meses que ele vai poder aplicar novamente. Entendeu? Essa é a questão da toxina. Então, a toxina, em conjunto com o microagulhamento, não tem problema. Eu sempre faço por último, por conta da manipulação que nós vamos fazer. Já o bioestimulador, se eu for fazer um terço superior, não tem problema que eu vou tratar somente o médio e inferior da face. Exatamente. Não pode ter DMAI na mescla. Então tem que prestar atenção, ler direitinho esses cardzinhos que eu vou mandar para vocês, para quando vocês fizerem a escolha certa do produto que vocês querem utilizar para microagulhar, evitar o DMAI. Porque ele tem uma associação de degradação da toxina. E aí pode fazer com que a sua toxina não permaneça no seu paciente.
Isso aí. Então, é um mecanismo muito lindo, né? Se a gente for analisar dessa forma aí, como no vídeo, o tanto que ele pode transformar, reestruturar toda a nossa face. O bioestimulador de colágeno, ele promove esse benefício imenso para a gente tem que sim utilizar muito ele. Tem muito artigo, muito benefício que a gente pode estudar. Então, às vezes, um artigo que fale mal ou não dê certo, a gente tem que analisar se há ou não conflitos de interesses, ou se houver uma comprovação específica, parar de utilizar aquele material. Porém, no momento, é o que nós temos de melhor aí no mercado para bioestimular colágeno, para induzir a formação, e a formação é surpreendente. Então, a gente não pode deixar de acreditar num produto que nos traz tanto benefício para o paciente, porque a gente não tem outro tipo de possibilidade. Todas as outras possibilidades que nós temos não são tão eficientes quanto, principalmente na permanência do resultado. Então, se a gente fizer apenas bioestimulador de colágeno no nosso paciente durante uma vida, nós vamos ter aí um retardamento do envelhecimento intrínseco muito alta, que nós vamos gerenciar esse envelhecimento de uma forma melhor. Ops. Então, eu sempre falo, mais colágeno, menos flacidez. Então, chegou no consultório, colágeno. Chegou no consultório, colágeno. Independente da forma que for. Se for com microagulhamento, se for com luzes, se for com via oral, né, tomando, associando de alguma forma, precisa induzir colágeno sempre no nosso paciente. Tem mais alguma perguntinha aqui no nosso chat? Paty, a técnica de aplicação do Elancê é exatamente igual a todos, porém ele vem pronto e ele é técnico dependente. A hidroxiapatita de cálcio, ela é semelhante com o Sculptra por conta da diluição que nós fazemos nele. Então, nós temos muito líquido para trabalhar no rosto inteiro, inclusive pescoço. Só que o Elancê é diferente. A gente vai fazer leque, como a Ana está falando, só que a seringa dele pronta vai mostrar pra gente se eu quero bioestimular ou vai mostrar pra gente se eu quero volumizar a face, que é esse o perigo. A gente precisa ter uma mão bem treinada para aplicar Elancê no nosso paciente. Lembra que eu falei que é bem pouquinho, aquela seringuinha bem fininha. Então, eu preciso saber o que eu vou trabalhar. O hidroxiapatita de cálcio, eu consigo trabalhar no rosto inteiro, pescoço e sobrar produto. Já o Elancê, se eu trabalhar apenas aqui no código de barras, vai me faltar produto. Preciso calcular bem. Lembra de uma seringa? Ela tem vários pontinhos. Ela tem um pontinho maior e ela tem vários pontinhos menores. Cada pontinho desse que é uma resposta diferente do Elancê. Então, ele é muito perigoso, ele é técnico dependente. Então, você precisa treinar muito para fazer uma aplicação de Elancê. Então, é importante a gente começar aquela curva de aprendizado, como eu falei, induzir colágeno de diversas formas, até chegar um momento de se induzir colágeno de uma forma já, esse trabalho com cânulas e um trabalho com a seringuinha de Elancê. Então, pega depois a seringa deles, se você tem acesso a ele, ou olha aí também no Google, se você colocar seringa de Elancê, você vai ver que aquilo ali é específico. Por isso que a gente fala que é técnico dependente. O risquinho maior ou os risquinhos menores. Um vai volumizar e o outro vai bioestimular no mesmo produto. Então, tenha sempre isso em mente, certo? Para evitar também uma volumização muito grande. Principalmente nisso que eu tô falando, pacientes com rosto muito largo. Tem que ter cuidado, porque é muito pouquinho. Indica um polivitamínico para paciente, todo tipo de paciente que vai fazer estímulo de colágeno, indução de colágeno, bioestimulador de colágeno, eu sempre suplemento, sempre. E oriento. Você vai precisar sair daqui por 3 meses, você vai tomar pelo menos 3 litros de água por dia. Você vai utilizar alguns tipos de
nutracêuticos, você vai se alimentar de uma forma correta, você vai diminuir até mesmo essas atividades que a gente sabe que é degradadora por conta disso que a Fernanda falou. Talvez ela ouviu falar que o pico de colágeno, a formação de colágeno no bioestimulador é até 3 meses. Então aí sim ele se estabiliza, porque aí começa a sofrer a degradação do carboximetilcelulose e fica aquilo apenas no organismo para estimular o colágeno até 6. Então até 3 meses ele precisa fazer essa suplementação. Então sempre falo para o paciente que ele precisa utilizar alguma vitamina durante esse ciclo. Não, Paty, eu acabei de responder. As técnicas são parecidas com a hidroxapatita e o Sculptra, mas a Elancê é diferente. Diferente porque atrapalha a seringuinha dele, que é muito pequenininha, e a nossa mão tem que ser bem de leve. Agora, os outros dois é a mesma técnica, só a diferença é a diluição, que um você faz 5 ml e meio e o outro você faz 10 ml. O Sculptra 10 ml. Então, a gente tem bons resultados em todo tipo de paciente, inclusive fumantes. Aquela paciente que eu mostrei para vocês que tem a face um pouco mais fina, magra, né? Ela é uma paciente fumante minha, mas a gente não tem o mesmo resultado de um paciente que não tem esses tipos de hábitos. Qual vai ser a diferença nelas? É que eu vou precisar, não a durabilidade, mas a formação. Eu vou precisar orientar ela quanto a isso. Ela sabe que tudo nela é muito mais difícil, tudo nela dura menos, a pele dela é muito mais corrompida. Eu vou precisar associar técnicas e eu vou precisar orientar ela a fazer mais sessões. Então, se uma paciente, eu preciso utilizar 2, 3 de Sculptra, 2 ou 3 de hidroxapatita, vou falar para ela que ela vai precisar também de um microagulhamento para melhorar aquela rigidez da pele que está sofrida por conta da química toda que tem no cigarro. Eu vou precisar associar com o peeling no rosto. Então, são várias coisas que eu vou mostrar para ela que a gente vai ter um benefício de melhora, mas a gente precisa, sim, que ela cuide dessa outra parte. E não vai parar de fumar, não tem jeito. Não vai parar de fumar. Não é porque a gente vai fazer um tratamento estético nela que ela vai parar de fumar. Ela vai parar de fumar se ela quiser, quando ela quiser. Então, a gente precisa também dividir a responsabilidade com ela. Falar para ela que ela precisa água, se alimentar bem, fazer atividade, tomar nutri. É muito importante para o paciente dessa você indicar realmente o Verisol, que é um peptídeo de colágeno. Não é um hidrolisado. É diferente. A absorção dele no nosso organismo é mais seguro e mais efetivo. Não tem regra. O que você pode fazer como o bioestimulador ele demora mais os efeitos, você pode usar ele primeiro, e aí depois você pode fazer um microagulhamento, ou pode fazer um peeling, ou pode fazer tudo na mesma sessão. Isso você não tem problema nenhum em fazer, associar tudo isso em uma mesma sessão. A gente utiliza muito isso também no nosso protocolo Revitali. Certo? Você tem uma paciente fumante que você está querendo tratar, Paty? Manda a foto para mim para a gente discutir um pouquinho qual conduta, qual tipo de bioestimulador você tem que fazer. Às vezes vale a pena você nem entrar com o Elancê agora. Vale a pena você melhorar um pouquinho essa volumização dérmica dela. Então, o Pantogá não é um polivitamínico. Ele é muito bom para cabelos e unhas, né? Mas ele não chega a ter esses nutrientes para a síntese de colágeno. Dá uma lidinha na bula dele para ver se ele tem pelo menos aqueles essenciais, silício, ferro, vitamina C e cobre, para ver se você pode prescrever o Pantogá. Mas eu não iria por essa linha não, porque ele não é nem peptídeo e nem colágeno hidrolisado, né? Ele é uma vitamina. Não confio muito no colágeno Nara para a pele. Eu acho que ele é bom para diversas regiões, mas eu li um artigo, eu não sei se eu mandei, porque eu mandei alguns de colágeno para vocês, que ele falou que para o colágeno hidrolisado, quando nós tomamos, chegar até a camada mais superficial, o órgão mais superficial do nosso corpo, que é a pele, ele precisa passar por algumas estruturas, que é mais de 50 estruturas, 50 órgãos.
Então, às vezes, ele é bom, ele não é ruim, porque ele é bom para cartilagem, ele é bom para unhas, ele é bom para cabelo, ele é bom para algumas estruturas e órgãos. Mas para chegar à pele, eu não deposito a minha confiança no Naara. Mal não vai fazer, mas para pele eu não vou recomendar isso, por conta desse artigo aí que fala a respeito das estruturas, das dificuldades de um colágeno hidrolisado chegar às estruturas mais superficiais, porque ele vai sendo, né, absorvido por diversos órgãos e regiões até chegar àquela camada mais superficial. Você já leu aí? Foi, Júlia? O que tem no Pantogá? Então, o selênio, a coenzima Q10, a biotina, tudo isso é bom para o organismo, mas não para a síntese de colágeno. Não é essencial para a síntese de colágeno. Então, se você quer para tratar o paciente, modular ele, como nutracêuticos, questão de rejuvenescimento, questão de deixar ele com saúde em dia, tudo bem. Agora, para colágeno, para síntese, para formação do seu bioestimulador, ele não é essencial. O essencial ali naquela matriz, que é o que vai formar a síntese, são essas daí que a gente viu. E isso é o silício orgânico. O silício é muito bom para tudo, viu? Eu recomendo sempre ver só para o meu paciente se ele tem dinheiro para fazer isso. É o único que a gente pode ter certeza de que vai dar certo. Olha só esse caso de uma paciente minha. Ela fez apenas uma sessão de hidroxiapatita de cálcio. Ela foi uma paciente do nosso curso Revitale aqui em Ilhéus, na Bahia, no interior. A gente fez uma sessão de tratamento de pele nela, que foi o Revitale, com uma sessão de hidroxiapatita de cálcio na mesma sessão. Quem tirou essa foto foi ela, mandando para mim, horrorizada com o tratamento dela. Ela falou, meu Deus do céu, parece a minha mãe de 70 anos e eu de 40. O tanto que ela obteve uma melhora. Então, ela me mandou essa foto com menos de 30 dias de um resultado. Mas, o que eu falei para ela? Não adianta. Se você não continuar com esse estímulo, o que vai acontecer com 3 meses? Quando ele sofrer aquela fagocitose, ele vai sumir por completo o que você já ganhou até hoje. Você vê que é uma paciente boa, uma paciente com a saúde boa, com sistêmico bom, o tanto que ela conseguiu produzir ali algo bom para o organismo dela em defesa, né? Naquela defesa inicial. Mas se ela não continuar com isso, ela deixar o tempo, aí tudo isso não vai dar mais certo. Então, esse caso aí, ele repercutiu muito. O meu Instagram recebi, até hoje eu recebo 500 mensagens disso daí, perguntando sobre esse tratamento. E é um tratamento real, ela deu o depoimento dela, eu postei, né? Porque as pessoas ficaram perguntando, duvido! E aí eu postei mesmo, ela me segue, ela é uma querida. Mas é aquilo que eu falei para vocês, né? Não fiquem satisfeitos com esse resultado imediato. Essa paciente aí, minha também, olha como ela rejuvenesceu. Ela tinha um aspecto mais envelhecido, tá vendo? Na face dela, e um rejuvenescimento por conta da melhora dérmica dela. Depois a gente fez um pouquinho de malar ali. A gente observa ali o malar dela. Não é dela, foi feito depois com ácido hialurônico. Mas eu quero que vocês observem mesmo a questão de textura da bochechinha dela sendo remodelada. O remodelamento que ela teve de toda a pele dela, de toda a face, por conta de bioestimuladores de colágeno e microagulhamentos associados. Esse paciente, ele fez apenas uma sessão de hidroxiapatita também. Então, nunca fez nada na vida. Ele começou a tratar agora. Olha que bonitinho que já teve uma resposta. A gente observa o rosto dele um pouco mais saudável na segunda foto. Que a gente já começa a observar que melhorou um pouco a espessura do vinco dele, né? Principalmente nessa região, né, dos sulcos naso. Mas ele precisa continuar, né? É isso que a gente tem que falar para pacientes. Foi apenas uma sessão. E essa que é um caso que bombou na internet, todo mundo repostou, viralizou demais.
E eu fiquei curiosa porque, assim, se vocês forem ver em cada postagem de um profissional colega nosso, eles falam diferente. Um fala que utilizou não sei quanto, outro fala que... Eu falei, não, eu preciso saber a real. Como é que eu vou falar? Em sala de aula, qual foi a real? Para não ficar esse disse-me-disse, esse telefone sem fio. Eu tenho muita preocupação em passar para vocês tudo que for verdadeiro, sabe? Nada do que é da minha boca. Não falo o que é da minha boca. Eu falo o que tem que ser. E aí ele responde, ele é bonitinho, ele responde. Esse Dr. Robert. Depois vocês seguem ele lá no Instagram. Me sigam também, pelo amor de Deus, né? Pra gente continuar na nossa amizade sincera. Já tem alguns que eu já tô de amizade lá, a Roberta. E teve uma outra que foi a Fran. E ele utilizou, olha, 12 frascos em 12 meses. Em 6 sessões. Então, imagina só quanto que ele utilizou nessa mulher. Quanto que ele utilizou. Mas a mulher rejuvenesceu 20 anos, no mínimo. Depois eu acho que ele já teve até um refinamento de uma técnica dele até, porque a pele dela, né, tá bem brilhante, bem viçosa, parece que ela já tem uma toxina no terço superior, né? Mas, olha só, gente, o terço inferior, que é o que nós precisamos nos preocupar mais no paciente. Então, é um tipo de paciente, talvez, que já tenha essa tendência, o sistema dela não estava legal, ela pode até ser uma característica de uma paciente mais velha, que fumou a vida inteira. Eu tenho uma paciente bem parecida desse jeito. Então, utilizaria nela, nesse tipo de paciente da esquerda, eu utilizaria, sem dúvida nenhuma, o Sculptra para fazer esse tratamento. E se a paciente já tivesse nesse nível aí do lado direito, daqui a 2 anos, eu poderia mudar o meu protocolo de bioestímulo. Então, eu iria para uma outra linha. Mas eu acho que ela nunca mais ia querer não usar o Sculptra. O resultado foi tão surpreendente que ela ia querer ficar sempre com ele. Esses são os resultados do próprio Elancê. Essa Japinha, ela é esposa do speaker lá deles, da Sancler Pharma. Ele trouxe ela para o Brasil há 2 anos atrás, né, para mostrar que ela era real, ela é esposa dele, e ela utilizou algumas sessões de Sculptra, acho que foram 6 seringas, em algumas sessões, para poder ter esse rejuvenescimento, esse reposicionamento aí total. Então, eu gosto muito do Sculptra quando a face é desse jeitinho aí. Tá vendo? Uma face magra ou oval. Se for uma face como a minha, eu esperaria um tempo maior de envelhecimento. Mais velha, eu posso até ir para uma outra linha, que aí eu já ia ter aquelas estruturas alteradas na minha face. Eu posso ir para um outro tipo de bioestimulador. Mas hoje eu não iria muito para mim, porque ele volumiza demais. E aí a gente tem que ter uma segurança quanto a isso. Então, gente, pele bonita e saudável, ela só tem um segredo: rotina. Vocês precisam colocar isso na cabeça do paciente. O paciente, ele quer fazer harmonização facial, mas o paciente precisa entender que a harmonização facial dele vai depender de diversos fatores, não um apenas. Eles não, tem muito paciente que não chega pra gente falando assim, eu quero fazer um queixo. Ele fala assim, eu quero fazer harmonização facial. Quanto custa a harmonização facial? Então, tenham isso a seu favor. Peguem isso e falem assim, a harmonização facial, ela vai depender de uma linha que nós precisamos seguir até você ter a sua rotina caseira. Olha só que bacana, você mudar o pensamento do paciente. Você não pode apenas tratar, aplicar, ser injetor no seu consultório. Você precisa orientar ele que saia de lá com algo que ele possa fazer uma manutenção em casa, para que ele fique satisfeito com o seu tratamento. Então, quando ele perguntar para você, mas o que eu posso fazer? Rotina. Você vai vir aqui anualmente para bioestimular, dependendo do bioestimulador, ou a cada 2 anos. Mas antes de acabar esse tempo, você vai vir para fazer um tratamento de pele, você vai microagulhar, a gente vai gerenciar isso. Você precisa de cuidados, de disciplina em casa. E tudo isso vai de orientação. Porque o paciente, ele não sabe o que ele quer até a gente mostrar a ele.
O que é importante? Paciente viciado em toxina, porque a gente nunca mostrou para ele que existe algo além da toxina. Quando a gente faz uma pele, a pele está bem hidratada, uma pele está com o colágeno em dia, a toxina nem é relevante. Ele nem lembra. Você não fica dependente da toxina. E é isso que é importante você mostrar para o seu paciente. Então, tudo que nós tivermos na vida, rugas, bioestimulador, flacidez, bioestimulador, dia ruim, bioestimulador, problemas com o marido, bioestimulador. Tudo na nossa vida tem que ser bioestimulador. Por quê? Se a gente induzir colágeno de qualquer forma que seja, nós não vamos ter mais uma população idosa tão cedo. As pessoas não precisam mais ser velhas. E, com respeito a isso, eu queria até pedir para o Caio para divulgar essa questão desse discussão, né, de casos clínicos, é apenas casos clínicos. Tem muitos professores, queria até que o Caio depois entrasse. É lançado de 15 em 15 dias um tema, por exemplo, esse tema eu achei muito pertinente porque todo mundo pergunta, e aí, você acredita ou não na administração de colágeno oral, né? Serve ou não serve? Então, assim, eu não deposito a minha confiança na formação do colágeno oral. O que a gente está conversando aqui o tempo inteiro? Que ele é um agregador. Ele vai me ajudar principalmente porque ele contém vitaminas no decorrer daquele ciclo de formação do colágeno, na síntese. Então, se eu não utilizar um colágeno via oral e utilizar aquelas vitaminas separadamente para formar aquela síntese, tudo bem. Agora, o Nara, por exemplo, né, que a gente estava conversando, eu nunca vou depositar as minhas confianças todas nisso. Então, por isso que é legal a gente discutir um pouco casos, principalmente baseado em ciência. Vamos se tornar, que é isso que é legal, pensadores, né? Formadores de opiniões de acordo com o que nós temos na literatura. E não repetidores do que alguém está falando ou não, de acordo com a experiência própria, de acordo com o que eles vivenciam já na harmonização, no que eles têm nos consultórios deles, certo? Então, se vocês quiserem depois ver é legal que sempre manda muito artigo, a gente vai guardando, vai lendo, porque muito artigo do PubMed, ele é pago, né? A gente tem só um gostinho de ler, e lá tem muito professor que vai mandando, e aí a gente pode ir compartilhando também, certo? Vocês estão convidados também. Então, gente, eu queria agradecer vocês, eu passei um pouquinho do tempo, mas eu acho que tem um tempinho certo, para mostrar para vocês essa outra visão da harmonização. É uma visão... Cadê vocês? Eu quero ver vocês agora. Se ficaram escondidinhos, aí só vi a Júlia. Ainda bem, porque eu tava... Só ficou eu aqui expondo minha bochecha, quarentena. Ó, turma. Ainda bem. Esse lance de colágeno, eu acho que a gente precisa sempre falar isso, né? O essencial é vista dos olhos, mostrar para eles o que é importante realmente. Eles acabam viciados em algo, sem saber que existem outras possibilidades para tratar. E eu queria trazer para vocês a vontade de ir para esse outro patamar da harmonização facial, que é o tratamento realmente da indução de colágeno de qualquer forma que seja. Qualquer forma que você tiver, a possibilidade que você tem de formar toda aquela síntese. Você pode reler a rotina que eu com o Caio, você pode também rever, né, que ela está gravada, e a gente pode conversar um pouquinho mais no privado, tirar sempre dúvidas, trocar ideias. É claro que eu tenho tudo, contanto que eu falei, Ana, eu vou procurar esse artigo, eu gosto de estudar para a gente ver o que teve, né, de informação nova de lá de fora, que não chegou ainda aqui, e a gente pode agregar isso cada vez mais, certo? E agradeço de coração também ao Caio pelo convite, foi maravilhoso, tem esse pessoal aí dessa região de Bauru que eu não conhecia, nem quando eu morei 10 anos aí eu não fui para essa região, e tamo aí, qualquer coisa, sou super acessível, o cara sabe que eu não durmo, eu respondo 1 hora, 2 horas da manhã. E respondo novamente 5, 6 horas também. Eu tô tudo errado falando indução de colágeno. Com a minha disciplina. Certo?
Milena, eu quero te agradecer muito, tá? Eu creio que você colaborou muito, né? Apresentou um pouco do nosso curso aí. Quero, né, manter essa nossa parceria que vejo que tem futuro, aí você contribuindo bastante para a gente, com a gente. E eu já tenho tido feedback de alunos que estão elogiando, e então isso é importante para mim, para nossa escola, para o nosso curso. Eles são a primeira turma de harmonização da gente lá no IEL. E creio que a hora que normalizar essa história de pandemia, a gente vai se conhecer pessoalmente lá. E vamos ter a oportunidade de trabalhar juntos. Viajo demais, estou arrasada, porque eu falo, ai, viajo demais, estou presa. Quem viaja muito tem isso, quem viaja muito, né? A gente tem falta disso. Mas a gente vai sim, a gente vai se conhecer sim. Ô, Milena, vou pedir só uma coisa, para você interromper o compartilhamento, deixar todo mundo na tela. Só interromper. E agora, nesse daqui? Apareceu todo mundo na sua tela? Apareceu. A gente está com 11? Aparece todo mundo? As fotinhas de todos? Então, Patrícia, Bianca e Ana não tá aparecendo foto. Elas estão com a câmera ativada. Aê! Bianca, ativa sua câmera. A Bianca e a Ana agora. Elas estão se escondendo. A gente não vai ver se você não passou batom. Você passou? A minha câmera não funciona. Acho que o meu antivírus não deixa ela funcionar. A gente consegue colocar todo mundo na mesma tela também? Ah, tá, exibição de galeria. Consegui! Só que aí tem alguém fora. Ai, que louco! Que legal! Todo mundo diga X. X. Murcharam a barriga? Aonde você foi essa exibição de galeria? Tem ali, tem lá, alternar para orador ativo, lado esquerdo em cima. Olha lá, exibição, onde você troca a câmera, tem embaixo.